O bom filho acaso torna. Luan está de volta ao Grêmio, onde ele é amado, onde ele é querido, onde a torcida queria ele, quase que unanimidade. Se você for ver nos veículos do Rio Grande do Sul e acompanhar a torcida do Grêmio, a torcida queria muito ele, e não é de hoje, tá bom? Onde o Renato queria ele. Bom, enfim, ele volta para reconquistar aquele momento do Luan, gênio de 2016, 2017. E ali do iniciozinho de 2018. Mas a gente pode esperar, de fato, que vai ser o melhor Luan? O que a gente precisa ficar de olho para que ele repita aquelas atuações magistrais que ele já teve? Ou que a gente precisa também ficar de olho nos percalços que ele acabou cometendo, né, principalmente na sua passagem do Corinthians e também do Grêmio, que muita gente se esquece que no próprio Grêmio ele já estava, né, vacilando, digamos assim. Bom, é o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Antes eu queria pedir para, se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Que é muito importante pra gente, estamos quase batendo 200 inscritos aí, é muito importante sua inscrição. Bom, como todo mundo sabe, o Luan recentemente rescindiu numa rescisão amigável entre aspas, tá bom, pro Corinthians. Amigável no sentido de que não houve atrito entre a diretoria e o jogador para que rescindisse o contrato. É óbvio, o estopim dessa situação foi por causa do caso que a torcida invadiu o motel, retirou ele do quarto, agrediu, enfim, isso que a gente não precisa entrar em detalhes que vocês todos já viram, mas era uma situação que já estava incomodada, tá bom? Por mais que a rescisão em si, né, o distrato do contrato, foi feito de forma amigável, a situação com o jogador já não vinha bem. Por quê? Porque desde o Thiago Nunes, vários técnicos já tentaram colocar o Luan e ele não rendeu o que era esperado. No Corinthians, o Luan tem 78 jogos e 9 gols, tá bom? Ele veio como o cara para poder ser aquele magistral meia no Corinthians, que naquele momento não tinha. Era o Thiago Nunes que estava chegando no Corinthians e queria um time mais pra frente, um time mais vertical, e via no Luan a possibilidade de ele repetir aquelas atuações no Grêmio. Então o Luan, ele chega com um contrato altíssimo, né, pra ser aquele cara magistral. Ele não rendeu o que foi esperado. O Luan no Corinthians ganhava 800 mil por mês, tá bom? E ele nunca rendeu aquilo que se espera. Então, por causa da sua forma física, muito por causa do seu extracampo, muitos jogadores não conseguiam acreditar no que estavam vendo. E vários psicólogos que o Corinthians ele já informou, a própria diretoria, vários psicólogos conversando com ele, vários diretores conversando com ele, não conseguiam entender de onde vinha essa falta de motivação para o Luan desempenhar aquele futebol que nós já vimos, de Rei da América 2017. Então o Luan, ele nunca conseguiu dar uma resposta convincente para a torcida, isso foi se desgastando ao longo do tempo, e aí vinha o que ele ganhava muito, produzia pouco, começou a treinar separado, e aí chegou nessa situação que acabou acontecendo ultimamente, que invadiram o motel e tiraram ele de lá. E aí o que acontece? Ele foi emprestado nesse período para o Santos, e onde ele no Santos ele fez 8 jogos e 1 gol, ou seja, nem no Santos, que está um time fragilizado, ele conseguiu ser essa peça fundamental. Beleza? E aí a gente vai entrar no seguinte, mesmo no Grêmio, aonde ele é ídolo, aonde ele é amado, aonde ele é querido, mesmo no Grêmio, para quem acompanhava os jogos do Grêmio ali de 2018 para frente, viam que o Luan não estava desempenhando as mesmas características, as mesmas funções, com maestria, muito por conta da sua forma física. E isso ficou evidente nos jogos do Corinthians, isso ficou evidente inclusive nos jogos do Santos. E olha que o Santos é um time muito frágil. O Luan é muito lento dentro de campo, infelizmente. Ele não tem a mesma velocidade de antes. E pode parecer estranho, mas é o que eu falei. Quem acompanhou os jogos do Grêmio já via que ele estava desempenhando essa velocidade abaixo. Tanto que o Luan, ele desce de nível e quem tem a ascensão no Grêmio de protagonismo é o Everton Cebolinha. Antes disso era o Luan, mas o Everton Cebolinha ele começa a ganhar destaque e pouco tempo depois surge o Jean-Pierre, que era um meia que desempenhava as mesmas características do Luan. Óbvio, não tem a mesma genialidade de finalização, mas desempenhar passe e distribuir para os outros companheiros, o Jean-Pierre desempenhava a mesma função. E o Jean-Pierre e o Everton Cebolinha começaram a se tornar peças fundamentais. Inclusive, quando chega naquele Grêmio e Flamengo de 2019,
O Luan, ele inicia o jogo como titular nos dois confrontos, mas porque o Jean-Pierre se machucou. E a esperança do torcedor do Grêmio era Jean-Pierre e Cebolinha, o Luan já não estava mais. O Luan não conseguia bater pênalti, porque ele errava e o Renato começa a deixar ele no banco. E aí o Grêmio ele se livra do Luan fazendo uma negociação absurda com o Corinthians. O Corinthians ele paga uma grana absurda para o Luan, esperando ser aquele Luan de 2017 que nunca aconteceu. Então o problema que a gente precisa olhar e que precisamos ficar de olho no Luan é a sua forma física. Por quê? Porque jogar bola ele sabe, porque a gente sabe que ele foi o rei da América, porque a gente sabe que ele na Libertadores de 2017 ele foi fundamental, na Copa do Brasil de 2016 ele foi fundamental, Ouro Olímpico, enfim. No Grêmio ele é rei. No Grêmio ele é rei. Um dos maiores camisa 7 de todos os tempos, sem dúvida alguma. Porém, a sua forma física não deixa ele desempenhar aquele futebol que a gente tanto espera. Então vamos ficar de olho nisso. Agora, se ele focar, é certeza que ele consegue desempenhar aquele papel no Grêmio? Obviamente, certeza a gente não consegue cravar. Porém, tem um fator aqui que faz a gente imaginar que o Luan ele possa desempenhar aquele, né, aquela maestria que ele fazia no Grêmio. Que é o seguinte, o contrato de produtividade. No Corinthians ele ganhava 800 mil, no Grêmio ele vai ganhar 50 mil por mês. Ou seja, se ele alcançar as metas de produtividade, aí pode renovar com um novo contrato, um salário mais atrativo. O Luan está deixando de ganhar 800 mil por mês para 50 mil por mês, ele aceitou isso. A pedido do Renato, a pedido da torcida, ele está de volta. E isso é um bom sinal. Por quê? Porque a gente pode pegar, por exemplo, o Lucas Lima no Santos. O Lucas Lima, quando ele voltou para o Santos, ele voltou com um contrato de produtividade. Ganhava 1 milhão e pouco no Palmeiras, não desempenhou um bom papel, depois foi emprestado por Fortaleza, não conseguiu. Palmeiras acabou o contrato, não renovou. E o Santos acabou comprando com um contrato de produtividade. Hoje, é óbvio, o time é muito limitado, mas o Lucas Lima ele consegue ser um diferencial dentro de campo. E é isso que pode ser por Grêmio. Por quê? Porque com a saída do Suárez, né, que tudo indica que o Suárez vai sair, o Luan volta a ser peça fundamental. Principalmente por um esquema de tripé de meio campo que o Renato gosta muito. Carvalho, né, tem o Vidia Sante, tem ali o Cristaldo, pode encaixar o Luan para esse tripé funcionar melhor. Então o Luan ele é peça sim fundamental para o Grêmio, ele volta no momento em que o time está em alta, em que o time está de bem com a torcida, é vice nesse momento do Campeonato Brasileiro, né, segundo colocado, e tem tudo para poder dar certo. Então o que a gente precisa esperar do Luan? Um extracampo menos conturbado. Porque eu já vi na Jovem Pan, inclusive, falando que o Luan ele tem mais de 150 mil reais de multa por causa de festa num prédio que era do Emerson Sheik, num apartamento que era do Emerson Sheik. E aí tem um problema. Porque se você tem mais 150 mil de multa por causa de festa, significa que você não é um jogador que apresenta disciplina. E já saiu nos veículos gaúchos que o Luan também tinha esse mesmo problema atuando no Grêmio. Ou seja, será que o jogador vai focar? Bom, o contrato de produtividade mostra isso. É uma chance que o Grêmio mostrou pro Luan, olha só, é a sua última chance de você desempenhar um bom papel aqui. Se você não conseguir desempenhar um bom papel, nenhum clube vai te querer. Muito difícil. Então é a última chance do Luan. E eu gosto muito da ideia do contrato de produtividade. Para mim, eu faria isso com vários jogadores, que tirariam vários jogadores da zona de conforto. Vários jogadores, inclusive, que a gente questiona se de fato eles deveriam receber o que eles recebem. Então, é uma última chance pro Luan, é uma última chance dele agarrar essa oportunidade, dele conseguir desempenhar um bom papel. E temos tudo para poder ter o Luan de volta. As condições tem. Será que ele vai conseguir abraçar essa oportunidade? Bom, o tempo dirá. Essa é a última chance dele. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Será que o Luan ele deve abraçar essa oportunidade? Você acha que ele deveria ficar encostado no Corinthians, receber o dinheiro? O que você faria? Você acha que o Luan ele vai dar certo ou não? Bom, enfim, deixe seus comentários aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!